Imagine se eu lhe dissesse que a BYD, a empresa de veículos elétricos que mais cresce no mundo, não só fabrica baterias, como também constrói seus próprios motores híbridos, e tudo isso em fábricas secretas e de alta tecnologia, onde um novo motor fica pronto em poucos minutos. Mas a verdadeira questão é onde esses motores são fabricados. É apenas uma fábrica ou existem várias unidades de produção escondidas por trás disso? E o mais importante, o que torna o motor híbrido da BYD tão especial a ponto de diferenciá-lo dos demais? Você certamente já ouviu falar muito sobre a Tesla e outras montadoras de veículos elétricos, mas a BYD criou discretamente um sistema onde o motor, a bateria e o motor elétrico trabalham juntos como uma combinação poderosa. E é por isso que os carros híbridos da BYD estão se espalhando tão rapidamente pelo mundo. Mas o verdadeiro trabalho começa dentro da fábrica, onde da matéria-prima ao motor final, cada etapa utiliza tecnologia que você provavelmente nunca viu antes. Neste vídeo, vamos mostrar tudo isso a vocês, a verdade completa, o processo passo a passo e as fábricas secretas onde esses motores são produzidos e como isso representa uma forte concorrência para empresas como Toyota e Tesla. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. Agora vamos falar sobre os motores híbridos da BYD. Onde esses motores são fabricados? A BYD produz a maior parte de seus motores híbridos na própria China. Por trás disso está sua subsidiária Finreams Powertrain. Essa empresa cuida especificamente da produção de motores transmissões e do sistema híbrido completo. A BYD construiu esse sistema de forma tão robusta que não precisa depender de nenhuma empresa externa. Agora vamos às principais fábricas. A BYD possui diversas grandes fábricas na China. A primeira é Shenzhen. Esta é a sede da BYD. Foi lá que a empresa começou e ainda hoje pesquisas, desenvolvimento e algumas linhas de produção funcionam lá. A fábrica de Shenzhen é muito avançada, onde novas ideias são testadas. Em seguida, vem a mega fábrica da Yungzhou. Essa fábrica é realmente impressionante. Tão grande que parece uma cidade inteira. Aqui um carro é preparado a cada poucos segundos. Além da montagem de modelos híbridos, componentes do sistema de propulsão também são fabricados aqui. O nível de automação em Yunga é muito alto. Robôs podem ser vistos trabalhando dia e noite. A fábrica de Xi'an também é muito importante, com capacidade anual de produção de cerca de 900 mil veículos. Motores e sistemas completos para SUVs e sedãs híbridos são produzidos aqui. Em Chang'an 2, uma robusta linha de produção de veículos híbridos está em funcionamento. Esta fábrica, na província de Hunan, é conhecida por sua mão de obra qualificada e boas instalações. A fábrica de Hefei é nova, mas está crescendo muito rapidamente. No total, a BYD possui cerca de 8 a 9 grandes bases de produção de veículos na China, onde são fabricados componentes híbridos. Agora o ponto mais importante: integração vertical. O que isso significa? A BYD mantém todo o processo sob seu controle, sob o mesmo teto. Tudo da matéria-prima ao conjunto motopropulsor finalizado é produzido internamente. A fabricação do bloco do motor, o enrolamento do motor elétrico, a montagem da bateria, a instalação da caixa de câmbio, tudo acontece em um só lugar. Não há necessidade de importar peças de outras empresas. Por isso, o custo se mantém baixo. O controle de qualidade se torna mais fácil e não há problemas na cadeia de suprimentos. Veja bem, a maioria das empresas depende de fornecedores.
Motor de um lugar, bateria de outro motor elétrico de um terceiro. Mas a BYD construiu seu próprio ecossistema completo. É por isso que ela consegue fabricar carros híbridos tão acessíveis e eficientes. Agora vamos falar sobre expansão global. A BYD não está mais limitada à China. Ela inaugurou uma nova fábrica no Brasil, onde modelos híbridos locais estão sendo montados. A produção também está em andamento na Tailândia e no Uzbequistão. Novas fábricas estão sendo construídas na Hungria e na Turquia. Nesses locais, os carros são montados, mas os principais motores híbridos e sistemas de transmissão ainda vêm principalmente da China, porque a infraestrutura, a tecnologia e a escala lá são as melhores. No futuro, a fabricação local de motores também poderá começar nessas regiões. Mas por enquanto, todo o sistema depende dessas grandes fábricas na China. E essas fábricas não são apenas grandes, mas também inteligentes. Inteligência artificial robótica e monitoramento digital são usados em todos os lugares para que cada motor saia perfeito. Escala de produção. Quantos são produzidos anualmente? Agora vamos falar dos números reais. Qual é o tamanho da produção de motores e sistemas de propulsão híbridos da BY? De ouvir isso pode te surpreender. Em 2008, a BYD lançou o primeiro carro híbrido plug-in produzido em massa do mundo, o BYD-F 3DM. Desde então, até agora, ou seja, até 2026, a BYD produziu mais de 7 milhões de veículos PHEV. Isso significa mais de 7 milhões de carros híbridos, e esse número aumenta a cada ano. Nos últimos anos, a BYD ganhou um ritmo impressionante. Em 2025, a empresa produziu e vendeu mais de 4 milhões de veículos de novas energias, incluindo veículos elétricos e híbridos. Desse total, os híbridos têm uma participação muito grande, em muitos meses. Os híbridos chegaram a superar os veículos elétricos. Isso significa que a cada ano são produzidos sistemas híbridos DMI. A capacidade total de produção de veículos da BYD somente na China é superior a 5 ou 6 milhões de carros por ano. E essa capacidade continua crescendo. Fábricas como Jiangxi e Hefei juntas tornam esse número expressivo possível. Modelos híbridos como o BY-D-Qin, BY-D-Song, BY-D-Seal e BY-D-Tang vêm equipados com o sistema DMI. Imagine então quantos conjuntos motopropulsores híbridos são produzidos anualmente. Mesmo em 2021, uma única linha de produção tinha capacidade para cerca de 500 mil unidades por ano para o conjunto motopropulsor DMI. Agora várias linhas operam e a capacidade aumentou consideravelmente. Agora observe a produção diária. Algumas das mega fábricas da BYD são tão rápidas que um novo carro sai da linha de montagem a cada 30 a 60 segundos. A Jung Super Factory é o maior exemplo disso. A produção funciona lá dia e noite. Imagine quantos carros são produzidos em 24 horas. Centenas. E cada carro já vem com um sistema híbrido instalado ou recebe a instalação durante a montagem. O sistema de propulsão da Fine Dreams possui linhas de produção distintas, especializadas em motores híbridos, unidades IH. S, motores elétricos com gerador, caixas de câmbio e baterias. O motor Xia-Yun, de 1 litro, coração do sistema híbrido, também é fabricado em alta velocidade nessas fábricas. A fabricação de um motor envolve muitas etapas, mas graças à automação, a velocidade de produção
é muito alta. Por que números tão expressivos? Porque a BYD implementou a integração vertical da matéria-prima aos testes finais. Tudo acontece dentro de suas próprias fábricas. Não há necessidade de depender de fornecedores. Assim, o aumento da produção se torna muito fácil. Após 2022, a BYD parou completamente de fabricar carros movidos exclusivamente a gasolina. Agora todo o foco está em veículos elétricos e híbridos. Como resultado, a produção está batendo novos recordes a cada ano. Nos dados de 2024 a 2025. Os híbridos chegaram a superar os veículos elétricos em alguns segmentos. As pessoas agora estão optando por veículos com motor a diesel DMI, devido a maior autonomia, menor custo e confiabilidade. Veja a fábrica da Yungzhou. Ela é muito maior do que uma gigafábrica da Tesla. Robôs esteiras transportadoras e trabalhadores atuam em conjunto sem parar. Um relatório chegou a afirmar que algumas linhas de produção da BYD possuem cerca de 97% de automação. Isso significa menos humanos e mais máquinas. Até mesmo os controles de qualidade são automatizados. Cada motor passa por testes de vibração, potência e eficiência de combustível. Como um motor híbrido é construído? Processo passo a passo. Como é realmente fabricado o motor híbrido da BYD? Tudo começa com a matéria-prima. Primeiro, materiais como aço, alumínio e ligas chegam à fábrica. Em seguida, começa o trabalho de fundição e forjamento. Na fundição, o metal derretido é despejado em moldes para criar a forma básica do motor. Bloco do motor. E na forja, aplica-se uma forte pressão para tornar o metal mais resistente. O motor Xia Yun de um L da BYD também começa aqui. Este motor é especial porque sua eficiência térmica chega a 43%, o que significa que mais energia do combustível é convertida em potência e menos é desperdiçada. Em seguida, vem a usinagem. O bloco do motor bruto é enviado para máquinas CNC. Essas máquinas controladas por computador são extremamente precisas. Os cilindros são usinados, as superfícies são alisadas, os furos são criados e peças como pistões, virabrequim e bielas são preparadas. Em um motor híbrido, a precisão é fundamental, pois ele precisa funcionar em perfeita sincronia com o motor elétrico. Mesmo um pequeno erro pode comprometer todo o sistema. Agora começa a montagem dos componentes do motor. Os pistões são encaixados nos cilindros. O virabrequim é instalado. E em seguida, peças como válvulas, eixo de comando e corrente de distribuição são adicionadas uma a uma. Aqui, tanto operários quanto robôs trabalham juntos. Nas fábricas da BY, a automação é alta, o que torna o trabalho rápido e minimiza erros. Os canais de óleo e as camisas de refrigeração também são verificados, pois protegem o motor contra superaquecimento. Este motor de um L frequentemente funciona como um gerador no sistema híbrido, auxiliando no carregamento da bateria. Em seguida, vem a parte mais especial, o EHS, que significa Sistema Híbrido Elétrico. Nesta unidade, tanto o motor de tração quanto o motor gerador são colocados na mesma carcaça. O enrolamento dos motores elétricos, a montagem dos ímãs e a preparação do sistema de refrigeração são feitos em uma linha separada. Depois, ela é conectada ao motor a combustão. Junto com isso também são instalados um redutor, uma caixa de engrenagens, um inversor e um controlador. Dessa forma, o motor a combustão.
Os dois motores elétricos, o inversor e o controlador, formam juntos um conjunto motopropulsor compacto que pode ser facilmente instalado sob o carro. Agora é a vez da bateria. As células da bateria são fabricadas em uma planta separada. Em seguida, são montadas em módulos e conjuntos. Após os testes de segurança, o conjunto de baterias é conectado eletricamente ao sistema de propulsão híbrido. Juntamente com isso, também é instalado o sistema de gerenciamento de bateria BMS, que protege a bateria contra superaquecimento, sobrecarga e danos. Agora o sistema completo começa a ficar pronto o motor para condução elétrica, bateria para longa autonomia e um motor a gasolina eficiente como reserva. Mas a BYD não envia nenhuma unidade sem antes testá-la. Nos testes de bancada, o motor é operado em diferentes rotações. Verifica-se o consumo de combustível, a potência gerada e o calor produzido. Em seguida, são realizados testes de durabilidade, nos quais o motor funciona por longos períodos para verificar sua resistência. Vibração, ruído, emissões e testes elétricos da unidade também são realizados separadamente. Sempre que um problema é encontrado, a unidade retorna para retrabalho. Somente os conjuntos motopropulsores que passam em todos os testes seguem adiante. Na etapa final, o conjunto motopropulsor completo é montado no chassi do veículo. Em seguida, é realizado um teste em dinamômetro, no qual o carro é testado em diferentes velocidades e cargas permanecendo parado. Após simulação em condições reais, testes de vazamento de água e inspeção final e atualizações de software, o carro está pronto para entrega. Como funciona a tecnologia DMI agora? Vamos falar sobre a mágica da tecnologia BYDMI. Este não é apenas um sistema híbrido, é realmente um divisor de águas. Normalmente, em carros híbridos, o motor a gasolina entra em ação primeiro e o motor elétrico apenas auxilia. Mas o sistema híbrido DMI da BYD funciona de forma um pouco diferente. Nele, o motor elétrico entra em ação primeiro. Isso significa que na maior parte do tempo, o carro funciona com energia elétrica, proporcionando uma sensação totalmente elétrica. E o motor, a gasolina, só entra em ação quando necessário. E mesmo assim, funciona como um gerador. Imagine que você está no trânsito da cidade. O carro é completamente silencioso, sem vibrações, aceleração instantânea. E o motor nem sequer liga, pois a bateria e o motor elétrico cuidam de tudo. Mas assim que você inicia uma viagem longa ou entra na estrada, o motor recarrega silenciosamente a bateria pela parte traseira. Dessa forma, a condução permanece suave e sem preocupações. Agora entenda os modos de condução de uma forma simples. No modo EV veículo elétrico, se a bateria estiver bem carregada, o carro funciona apenas com o motor elétrico. E na cidade, você pode percorrer de 80 a 100 km sem usar gasolina, tendo uma experiência completamente silenciosa e suave. No modo híbrido, quando a bateria começa a ficar fraca, o motor a combustão entra em funcionamento, mas não aciona as rodas diretamente. Em vez disso, ele alimenta um gerador. O gerador produz eletricidade e a envia para o motor, ou carrega a bateria. Nesse modo, o motor a combustão opera sempre em sua rotação ideal, o que economiza combustível. Em seguida, entra em ação o modo paralelo, utilizado quando é necessária potência repentina, como em ultrapassagens ou acelerações rápidas. Nesse caso, o motor a combustão e o motor elétrico trabalham em conjunto para impulsionar o veículo e fornecer potência máxima.
Este sistema utiliza um motor a gasolina Shia Yun de 1 litro, que oferece cerca de 43% de eficiência térmica, o que significa que mais combustível é utilizado para o trabalho e menos é desperdiçado. Já o motor elétrico possui uma eficiência de aproximadamente 97%, formando juntos uma combinação muito robusta. Falando agora em vantagens, o consumo de combustível torna-se muito baixo. Na cidade fica em torno de 4 a 5 litros por 100 km, e às vezes até menos, e nas estradas o custo não aumenta muito. A condução é muito suave, porque o motor elétrico fornece torque instantâneo, sem solavancos. A autonomia também é longa. Com o tanque cheio e a bateria totalmente carregada, é possível percorrer de 1.000 a 2.000 km. E em alguns modelos, como o BYD Qin e o LDMI, há relatos de autonomias superiores a 2.000 km. Os custos de manutenção permanecem baixos porque a eletricidade é mais barata e o consumo de gasolina é menor. E como o motor funciona menos, a manutenção também é reduzida. A cabine permanece mais silenciosa porque o carro funciona principalmente no modo elétrico. Agora, se compararmos com o sistema híbrido da Toyota, o sistema da Toyota é definitivamente confiável, mas sua abordagem é mais antiga, onde o motor a combustão realiza a maior parte do trabalho e o motor elétrico auxilia. E mesmo na cidade, o motor a combustão liga e desliga constantemente. O sistema DMI a base D, por ser prioritariamente elétrico, proporciona uma sensação mais próxima à de um veículo elétrico. A BYD utiliza um motor elétrico mais potente e a bateria também é maior e mais avançada, resultando em maior autonomia. O sistema da Toyota é confiável, mas a BYD adotou uma configuração mais moderna. Um motor pequeno e eficiente, um motor potente e uma bateria maior proporcionam melhor desempenho e eficiência e às vezes até a um custo menor. A maior vantagem do DMI é a sensação de dirigir um veículo elétrico, mas sem a preocupação com a autonomia. Você pode abastecer com gasolina em qualquer lugar e continuar a viagem. Ou na cidade pode dirigir confortavelmente no modo elétrico. O software do sistema também é muito inteligente. Ele decide automaticamente qual modo usar para que o desempenho e a eficiência permaneçam equilibrados. Após anos de trabalho, a BYD aprimorou essa tecnologia a tal ponto que hoje ela está se espalhando rapidamente pelo mundo. Não é um veículo totalmente elétrico, nem um carro a gasolina tradicional, mas um equilíbrio perfeito entre os dois. Tecnologia de fabricação avançada. Ao observar as fábricas da BYD, a sensação é de que o futuro já chegou. Não se trata apenas de locais de produção de carros, mas sim de um ambiente que simula uma sala de exposições de alta tecnologia. Aqui, mais de 90% do trabalho é realizado em linhas automatizadas. Robôs e humanos trabalham em conjunto, mas as tarefas mais complexas e de extrema precisão são executadas por robôs. Imagine uma longa linha de montagem onde braços robóticos levantam motores, instalam baterias, fazem a fiação e posicionam cada peça com precisão. Em fábricas como as de Shenzhen Jiangao e Xi'an, o nível de automação é estimado em mais de 90%. Um único operador monitora vários robôs simultaneamente, o que aumenta a velocidade e reduz drasticamente a possibilidade de erros em soldagem, pintura e montagem. Na maior parte do tempo, vemos robôs trabalhando. E as esteiras transportadoras
automaticamente levam cada carro para a próxima estação. Em sistemas de propulsão híbridos, a precisão é fundamental, pois o motor elétrico e a caixa de câmbio precisam funcionar em perfeita sincronia. E os robôs conseguem repetir essa precisão inúmeras vezes, resultando em unidades praticamente idênticas. Agora, quando falamos de controle de qualidade, a BYD também não abre mão disso. Em cada etapa, inteligência artificial e sensores são instalados. Câmeras e sensores a laser escaneiam as peças e até o menor erro gera um alerta instantâneo. Uma das funcionalidades mais interessantes é a tecnologia de gêmeo digital, que consiste na criação de um modelo virtual da máquina real no computador antes mesmo do início da produção. Testes virtuais são realizados para identificar possíveis problemas, o que economiza tempo e material. Os testes de motor, desempenho da bateria e verificações completas do trem de força são realizados por sistemas automatizados. Os dados são enviados para a nuvem em tempo real, e se algum problema for detectado, a linha de produção é imediatamente interrompida e corrigida, o que explica a alta confiabilidade dos carros da BYD. Agora vamos falar sobre os desafios e planos futuros. Uma grande empresa como a BYD não tem desafios pequenos, mas os enfrenta com muita inteligência. Primeiro, vamos entender os desafios e, em seguida, analisar os planos futuros. O primeiro ponto é a cadeia de suprimentos. O maior trunfo da BYD é que a maior parte de sua produção, da matéria-prima ao carro final, está sob controle interno. Mesmo assim, os preços de materiais para baterias como lítio-níquel e cobalto continuam oscilando em todo o mundo. O fornecimento na China é robusto, mas em nível global, qualquer problema político ou restrição comercial pode gerar dificuldades. Ainda assim, a empresa já está preparada. Ela trabalha com diversos fornecedores, está expandindo para a mineração em algumas regiões e também recicla baterias usadas para reutilizar materiais. Quanto aos planos futuros, a empresa tem um objetivo claro: aumentar a produção local nos próximos 2 a 3 anos. A empresa está preparando instalações de produção completas no Brasil, na Europa e no Sudeste Asiático. Estão sendo encontrados fornecedores locais. Os trabalhadores estão sendo treinados para que os custos possam ser reduzidos e os carros possam ser fabricados de acordo com as necessidades de cada mercado. Na tecnologia híbrida, as atualizações também estão acontecendo rapidamente. Nas novas gerações de motores DMI, tanto a autonomia quanto a eficiência aumentarão e será possível dirigir mais de 2.000 km. O motor ficará ainda menor e mais eficiente, o motor elétrico mais potente. E as atualizações de software serão disponibilizadas remotamente para que até mesmo os carros mais antigos pareçam atualizados. Também estão sendo desenvolvidos motores flex em alguns mercados, como a mistura de etanol e gasolina no Brasil. Para a capacidade off-road, o foco está aumentando em novas plataformas. Em termos de tecnologia, a empresa não está ficando para trás. Em breve, sistemas avançados de assistência ao condutor e recursos de autonomia de nível 2, mas também estarão presentes em veículos híbridos. Os sistemas de gerenciamento de energia baseados em inteligência artificial se tornarão mais inteligentes, decidindo automaticamente como usar a bateria e o motor de acordo com as condições de direção. A empresa também está focando na sustentabilidade, aumentando o uso de energia limpa e aprimorando a reciclagem
para que possa caminhar rumo à produção neutra em carbono no futuro. Falando em concorrência, Tesla, Toyota e muitas marcas locais estão na disputa. Mas a BYD está se destacando devido à sua velocidade e vantagem de custo e novas tecnologias. No futuro, se a produção local aumentar, os carros híbridos poderão se tornar ainda mais acessíveis em mercados como Índia, Europa e América Latina. Com a nova tecnologia DMI, a autonomia, o desempenho e a eficiência serão ainda maiores. É evidente que a empresa não está apenas fabricando carros, mas mudando a forma como a mobilidade funciona. Existem desafios, mas as soluções também estão sendo preparadas. Nos próximos anos, a BYD pode nos surpreender ainda mais. Se você está pensando no futuro dos carros híbridos, é evidente que essa tecnologia veio para ficar, principalmente em mercados emergentes. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim, você receberá vídeos informativos como este em primeira mão. Até o próximo vídeo. Até lá, tchau, e dirija com segurança.